O seu pasto. Algumas sugestões sobre a leitura da Palavra de Deus. Alimento espiritual. Várias vezes nas Escrituras o povo de Deus é chamado as ovelhas do seu pasto. Salmo capítulo 74, versículo 1, capítulo 79, versículo 3, capítulo 100, versículo 3 e Jeremias capítulo 23, versículo 1, etc. Não é só o rebanho do seu pasto em geral, mas sim as ovelhas do seu pasto individualmente. Isso mostra que o nosso divino pastor quer apacentar cada um entre o seu povo. Cada um de nós precisa de ser apacentado por ele. Mas o que quer dizer o seu pasto? Observe que não diz pastos. Deus tem um só pasto, onde ele apacenta suas ovelhas. Não existem várias opções, há um só lugar onde as suas ovelhas podem se alimentar com segurança. Seu pasto é o campo fértil das Sagradas Escrituras. Se você alimentar-se em outro lugar, estará alimentando-se no lugar errado e do alimento errado. O cristão que só vive das pequenas citações bíblicas, nos devocionais e nas pregações, ou só de algumas passagens prediletas, estará subnutrido. Se Deus tem providenciado a Bíblia inteira em nossa língua, é porque Ele quer que a leiamos a fim de que sejamos alimentados e possamos crescer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Para quem é a Bíblia? A quem é que a Bíblia se dirige? Basicamente, a palavra de Deus vem ao nosso encontro quando somos ovelhas perdidas. Isaías capítulo 53, versículo 6. E uma vez salvas, se dirige a nós como as suas ovelhas, que escutamos a sua voz e seguimos o bom pastor. João capítulo 10, versículo 27. A Bíblia apresenta um retrato verdadeiro de nós, conforme Deus nos vê, no coração e na vida. Mas a Bíblia traz também o remédio do pecado e da culpa, não somente levando-nos ao arrependimento, mas levando-nos a Cristo. Robert Chapman escreveu: a intenção das ameaças da palavra de Deus é de dissuadir os homens de sua iniquidade e expulsá-los do refúgio de mentiras para conhecer o Salvador. O pecador que reconhece a sua própria culpa encontra só encorajamento na Bíblia inteira. Uma vez que chegamos ao pastor e bispo das nossas almas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, a Bíblia fala conosco não só como as suas ovelhas, mas também como os seus servos. Observe quantas vezes o salmista se chama o teu servo, dando graças a Deus por sua palavra e pedindo entendimento no Salmo 119. Mesmo o livro de Apocalipse tem, principalmente, em vista os servos do Senhor. Veja, por exemplo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 22, versículo 6. Isso indica que nós devemos aproximar da sua palavra num espírito de submissão, desejando saber e obedecer à sua vontade. Não é coincidência que tanto o livro de Deus como o Filho de Deus se chama a Palavra. Há um hino antigo que diz: a palavra escrita e a palavra viva em tudo são iguais. Com certeza há uma ligação íntima entre a nossa atitude para com a Bíblia e a nossa atitude para com o Senhor Jesus. Diz Robert Chapman, um piedoso irmão do século XIX, o cristão que negligencia as Escrituras não pode agradar o Senhor da glória. Não pode fazê-lo Senhor da sua consciência, Rei do coração ou tesouro da sua alma? Lendo e estudando as Escrituras. A vida do cristão deve incluir estes 3 elementos. Primeiro, a leitura da Bíblia. Segundo, oração. E terceiro, o estudo da Bíblia. O grande evangelista americano Moody coloca-o desta maneira: quando leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando oro,
eu falo com Deus. Quando estudo a Bíblia, eu me preparo para falar aos outros. Philip Green, outro servo de Deus americano que tinha lido a Bíblia inteira mais do que 500 vezes em 28 anos, comenta sobre isto. Essa distinção e ordem não deve ser esquecida. Em primeiro lugar, a leitura diária de um determinado número de páginas deve ser feita a sós com Deus. Enquanto ler a sua palavra, Deus fala com você. Não compartilhe esta hora de leitura com nenhuma outra pessoa, só com Deus. Você não está fazendo um devocional? Está ocupado na leitura consecutiva da Bíblia inteira. Podemos entender facilmente a segunda coisa. Eu olho para cima para falar com Deus. A terceira coisa, o estudo, é outra coisa distinta das primeiras duas. Já li artigos e livros sobre a leitura da Bíblia, nos quais logo descobri que o autor cai na velha armadilha. Escreve 5 sentenças sobre a leitura da Bíblia e 25 sobre estudo. Isso é errado? Ele disse que ia falar sobre a leitura da Bíblia, mas não o fez? Não se pode misturar o ler e o estudar, pois não se combinam. Você vai exagerar no estudar e negligenciar o ler? Cada uma destas 3 coisas deve ser feita sem negligenciar as outras, para manter uma vida equilibrada com Deus. Como professor de colégio, eu já aprendi que não estamos preparados para ensinar um manual escolar até que tenhamos lido o livro várias vezes. Como podemos ensinar ou estudar um livro que não temos lido? Vamos ler a Bíblia inteira e começar hoje. Uma vírgula importante. Mas como ler um livro de mais do que 1.200 páginas? Quando fui salvo, há mais de 40 anos, eu tinha dificuldade para estabelecer o hábito da leitura da Bíblia. Naqueles dias chegou em minhas mãos uma biografia de Robert Murray McCain. Este homem piedoso declarou: todas as minhas ideias de paz e alegria estão ligadas com a minha Bíblia. Eu não trocaria as horas que passo com ela em segredo por todas as outras horas que passo neste mundo. Ele inventou um sistema de leitura baseado no calendário que ainda é muito popular. Seu sistema ajuda o leitor a ler a Bíblia inteira em um ano, o Novo Testamento e os Salmos 2 vezes. Eu usava esse sistema por alguns anos, mas, por um lado, o achei muito rígido, porque quando por motivo de doença ou viagem eu ficava em atraso, era difícil completar tudo até o 31 de dezembro para começar de novo no 1º de janeiro. Por outro lado, o achei muito restritivo, porque havia dias quando eu tinha tempo para ler mais das Escrituras, mas depois de ler as porções do dia não sentia liberdade para ler mais da palavra. Guardava a Bíblia e lia outra coisa. Enfim, isso me levou a tentar inventar outro sistema de leitura. Às vezes, eu procurava aproveitar da imensa variedade de literatura que se encontra na Bíblia, pulando de um lugar em lugar entre o Velho e o Novo Testamento, não querendo deixar o amado leitor confuso, dando exemplos das minhas invenções. Basta dizer que, afinal, nenhum desses sistemas fez a leitura mais fácil nem mais satisfatória. Mas, por favor, se você está contente com o sistema de leitura que usa, não é minha intenção desencorajá-lo. Realmente foi a vírgula, em inglês, 2 pontos em português, no final de Atos capítulo 21, que me convenceu da necessidade de simplesmente ler a Bíblia, do começo ao fim. Depois passei a observar que muitos capítulos da Bíblia começam com uma conjunção com e ou então. Até alguns livros começam assim. Será que Deus realmente quer que, para evitarmos ficar aborrecidos com a sua palavra, fiquemos interrompendo no meio de uma sentença a fim de procurar algo mais interessante ou ter mais variedade? Finalmente, depois de fazer muitas experiências,
Cheguei a perceber que a melhor maneira de ler a Bíblia é simplesmente começar no começo e ler até o fim segundo a ordem dos livros que Deus tem estabelecido na Bíblia pela sua providência. Ler desta maneira dá uma vista panorâmica da maneira de Deus lidar com os homens, desde a criação até a sua glória eterna, e ao mesmo tempo dá uma impressão crescente das riquezas da sua graça e da maravilha da sua presença com o seu povo. Iniciando e estabelecendo o hábito. Mas, outra vez, surge a pergunta: como posso continuar a ler um livro que tem mais de 1.200 páginas? Em primeiro lugar, é um imenso encorajamento saber que homens e mulheres piedosos têm lido a Bíblia inteira repetidas vezes, talvez várias vezes por ano. Tenho certeza que Robert McKinney nunca teria estado satisfeito com seu próprio sistema de uma vez por ano. O sistema dele foi só para incentivar os crentes a começar o costume de ler a Bíblia. Está registrado acerca de George Miller que só nos últimos 25 anos da sua vida ele leu a Bíblia inteira 100 vezes, 4 vezes por ano, e que cada vez a palavra se tornou ainda mais preciosa para ele. A maioria já teve a experiência de iniciar a leitura da Bíblia em janeiro com o livro de Gênesis e desistir logo depois de chegar em Levítico. Eu já fiz isso várias vezes. Mas é só uma questão de planejamento e de ter um firme propósito. Philip Green, mencionado acima, recomendava determinar um certo número de páginas para ler durante um determinado período de tempo cada dia. Achei muito útil a ideia de fixar o número de páginas em vez de capítulos ou versículos. O tamanho dos capítulos da Bíblia variam entre 2 a 176 versículos e os versículos contêm entre 2 e mais que 70 palavras. Páginas, porém, geralmente contêm mais ou menos a mesma quantidade de texto e, portanto, resolvendo-se a ler certo número de páginas cada dia, dará para formar um hábito regular de leitura. Se conseguir ler 5 páginas cada dia, que deve levar cerca de 30 minutos, terá lido a Bíblia inteira cerca de 1.200 páginas em aproximadamente 8 meses. É importante usar uma Bíblia de letra grande para que a leitura seja menos cansativa aos olhos. Avançando para 10 páginas por dia, levará 120 dias, 4 meses. Lendo 15 páginas, 80 dias. Lendo 20 páginas, 60 dias, 2 meses. Lendo 30 páginas cada dia, a Bíblia inteira pode ser lida em 40 dias. O número de páginas deve ser considerado o mínimo para cada dia. Você sempre está em liberdade para ler mais? Se achar que sua atenção tem desviado, não se preocupe, não é necessário reler a passagem. Continue a leitura. Lendo 10 ou mais páginas por dia, logo estará de volta naquela passagem. É só uma questão de planejamento e disciplina. Como qualquer outro exercício, com prática, a leitura vai melhorar mais e mais, fortalecendo-se a capacidade de concentrar e familiarizar-se cada vez mais com o texto. A leitura da Bíblia se tornará cada vez menos um dever para ser desempenhado e cada vez mais um deleite para ser desfrutado. É muito importante observar a distinção entre a leitura e o estudo da Palavra de Deus. Realmente, a leitura das Escrituras é o aspecto de comunhão em que se ouve a voz de Deus. Deus fala conosco na sua palavra. Portanto, não é a hora de consultar os comentários, etc. Se encontrar alguma palavra ou passagem que precisa de esclarecimento ou que você gostaria de estudar mais, simplesmente anote a referência e estude aquilo mais tarde. A hora de leitura é só para ler. Deixe que Deus fale com você por meio da sua palavra, sem a interferência dos comentadores. A Bíblia é o seu pasto. Ele não quer que nos o reorganizemos, mas sim que nos alimentemos aqui da pastagem que Ele tem providenciado. O bom pastor sabe a nossa necessidade, para que pela paciência e consolação das Escrituras
tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4.